vem dançar, vem dançar. Começar a semana com a aula de dança é tudo de bom, né? Esse é o Vem Dançar, um canal feito para proporcionar um fácil acesso à dança para todo mundo. Quem quer uma aula de balé por aí, hein? Então aqui nós temos. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de começarmos a nossa aula de hoje com exercícios, a gente vai aquecer e alongar o nosso corpo para evitarmos qualquer tipo de lesão que possa acontecer durante os nossos exercícios, tá bom? E para começarmos a aula de hoje, o aquecimento de hoje, como sempre, vou passar para vocês uma vez sem música e depois a gente faz o mesmo com a música, tá bom? Então a gente vai começar com os pés fechados em sexta posição, as mãos em brabá. Quando a música se introduzir, a gente vai fazer a preparação de demi-seconde, olhando para a mão direita, volta em brabá e subindo a mão na barra, certo? E agora que já preparamos, vamos para o aquecimento dos pés. Troca meia ponta, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, força bem a meia ponta, direita, esquerda. Agora você vai subir na meia ponta e na meia ponta a gente vai fazer um demi-plié, sem descer da meia ponta. Plié, allongé, de novo, plié, allongé. Vai abrir primeira posição de pés e a gente vai trabalhar agora o andeor. Vira os pés para trás, para frente, esquerda para trás, para frente, isso. Vamos fazer um dégagé, segunda posição. Vamos abrir o braço, trabalhar um port de bras, nos preparar e ficar em brabá. Agora nós vamos alongar as nossas costas. Lá em cima, 1, 2, 3, 4, espreguiça, 5, 6, gira os pulsos, 7, 8. Agora, uma mão na barra e a outra vai alongar em cambré, à la seconde. Então, ela puxa de um lado, leva para o outro e agora a gente vai fazer rotacional. Vou lá atrás, termino do lado e volto. Do outro lado, 1, 2, 3, 4, isso. Sobe na meia ponta, tira a mão da barra e vai descer, pose. E agora a gente vai abaixar a nossa cabeça lá embaixo, empurra bem, isso. Volta e vira a cabeça para a direita bem devagar e volta para a esquerda bem devagar. Terminou, a gente volta em primeira posição, fecha a sexta e brabá. Isso. A segunda parte vai ser somente para a parte das nossas pernas. Então prepara, demi-seconde, volta, sobe, mão na barra. Perna direita vai puxar lá atrás, 4 tempos. 1, 2, 3 e 4. Continua puxando e vamos subir na meia ponta 2 vezes. 5, 6, 7, 8. A mesma perna a gente vai colocar lá atrás e vamos empurrar o nosso quadril para frente, flexionando apenas o joelho esquerdo. Ficou um pouquinho e agora a gente transfere o peso para trás, estica a perna da frente e vamos tentar colocar a palma da mão no chão. Assim vai alongar a posterior da nossa perna. Volta, a mesma coisa com a esquerda. Puxa atrás. 1, 2, 3, 4. Sobe 5, desce 6, sobe 7, desce 8.
lá atrás. 1, 2, 3 e 4, flex, 5, 6, 7, volta, 8. Isso, estamos quase terminando. Agora a gente abre a primeira posição, perna direita vai na barra, sobe no retiré, coloca na sua barra de apoio, vai ficar por 4 tempos, depois nós vamos alongar lá na perna. Foi, voltou, retiré, vai repetir a mesma coisa com a esquerda. Retiré, coloca na sua barra de apoio, alonga, foi, voltou, volta no joelho, termina em demi-plié e brabá. Terminamos o aquecimento, primeira parte, que hoje nós vamos fazer 3 aquecimentos, tá? Então esse é o primeiro. Fecha a cesta, coloca as mãos em brabá, vou colocar a música pra gente fazer agora juntos, tá? Prepara, demi-seconde, volta na barra. Meia ponta, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Sobe, élevé, plié, élevé, plié. Sobe e fica na meia ponta. Vai descer e vai abrir primeiro e vai subir de novo na meia ponta. Fica, 2, 3 e desce 4. Andeor, andedã, esquerda, andeor, andedã, dégagé, segunda posição. Abre os braços e desce brabá. Alonga lá em cima. 1, 2, 3, 4. Espreguiça. 5, 6. Gira os pulsos. 7, 8. E alonga. 1, 2. Atrás. Voltou. Esquerda. 5, 6, 7. 8 e sobe. 1, 2, 3, desce 4. Cabeça para baixo. 7, 8 e vira. 1, 2, 3 e 4. Outro lado. 5, 6, 7. Dégagé. Fecha a cesta. Brabá. Muito bem. Agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte das nossas pernas. Prepara, demi-seconde, voltou. Puxa a perna atrás. 1, 2, 3, 4. Sobe 5, desce 6, sobe 7, desce 8, empurra. 1, 2, 3, 4, flex, 6, 7, volta, 8, esquerda, 1, 2, 3, 4, sobe 5, desce 6, 7, desce 8, empurra, 1, 2, 3 e 4, flex, 5, 6, 7, volta e abre primeira posição. Retiré, coloca a perna na barra, 4, alonga, vai bem devagar na perna e fica 1, 2, 3 e 4. Volta 5, 6, retiré, 7, plié, esquerda, retiré, barra, 2, 3 e 4, alonga, 5, 6, 7,
8 e 1, 2, 3 e 4, volta 5, 6, retiré, 7, plié e brabá. Isso, muito bem. Já aquecemos então, agora a gente vai aquecer uma parte muito importante que eu sempre digo para vocês, que é a panturrilha, fazendo leves movimentos de sobe e desce, tá bom? Nós já fizemos também numa aula esse mesmo aquecimento. Deixe os braços em brabá, vou posicionar a música. Se prepara. Vamos lá. Preparou. Pés. Sobe e desce. Várias repetições. Deixa o seu calcanhar sempre junto. Não deixa o calcanhar ficar separado e pé torto, tá? Sempre o peso pelo dedão. 6, 7 e 8. Agora fica na meia ponta alta, alonga os braços em quinta, fica 7, 8, desce devagar, mais uma vez. O mesmo exercício, sempre peso pelo dedão, tá? Prepara, sobe e desce. Isso. Mantém. 5, 6, 7 e 8. Lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desceu. Empurra o quadril lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abre primeira posição de pés. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Ainda na panturrilha. Prepara. Sobe e desce. Força sempre o dedão. Isso. Mantém. Segura. 5, 6, 7 e 8. Lá em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desceu. Última vez. Prepara. Sobe e desce. Isso. Muito bem. Segura. 5, 6, 7 e 8. Lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Desceu. Fecha a cesta. Empurra o quadril lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem! E agora nós vamos para a terceira fase do nosso alongamento de hoje, que é um alongamento que nós vamos trabalhar virilha, colocando a nossa perna na barra, tá? Deixa os pés em primeira posição. Mesma coisa, vamos fazer preparação de demi-second, de mão na barra. Vamos subir 4 retirés com a perna direita. Depois, 4 retirés com a perna esquerda. Volta na direita, a gente vai fazer retiré. Vai posicionar a perna na barra. E agora a gente vai fazer um demi-plié. E vai ficar. Volta, coloca no joelho e repete a mesma coisa com a esquerda, tá bom? Mãos em brabá, é o último aquecimento de hoje, tá? Preparou? Barra. Foi, retirei, fermei, retirei, fermei, retirei, fermei, retirei, esquerda, retirei, fermei, retirei, fermei,
retiré, fermé, retiré, direita, retiré, barra, plié, fica, 5, 6, alonga, 7, joelho, 8, esquerda, retiré, barra, plié, 5, 6, alonga, 7, retiré, brabá. Muito bem. Vamos fazer mais uma vez esse? Aí a gente encerra os aquecimentos, tá? Prepara. 5, 6, 7, 8. Retiré, fermé, retiré, fermé, retiré, fermé, retiré, esquerda, retiré, fermé, retiré, fermé, retiré, fermé, retiré, direita, retiré, barra, plié, fica, 5, 6, allongé, retiré, esquerda, retiré, barra, plié, fica, 5, 6, alonga, 7, retiré, brabá. Muito bem! Agora que nós já estamos com o corpo aquecido, vamos agora para começar a nossa aula de hoje. Bom, já estamos aquecidos, alongados, vamos aprender hoje mais um passo novo e diferente. E hoje nós vamos trabalhar exercícios de rondes, de rotações de pernas, tá? Rondejando. No rondejando, nós podemos fazer de várias maneiras diferentes. A terre, en l'air, no fondue, em sustentação, sendo elas em en dehors ou em en dedans, certo? Então, essas sustentações, essas rotações, vão ser definidas pelas alturas e movimentos da nossa perna. Então, vamos aprender primeiro o ronde à terre. E para a gente entender o ronde à terre, a gente precisa lembrar daquela rotação en dehors e en dedans, tá? Pensa comigo assim, como eu expliquei em alguma aula, quando nós estávamos sentados com as pernas abertas. E aí eu dei o exemplo que na frente da nossa perna tem uma casa e a nossa perna é simplesmente o telhado. Então tudo que fica no quintal é atrás da casa, começando atrás, é fora da casa, não é verdade? E tudo que fica na frente, dentro, é estar dentro da nossa casa. En dehors significa para fora. E en dedans, para dentro. Então agora ficou fácil. Quando eu falar en dehors, a gente sabe que vai começar a rotação por trás. Quando eu falar en dedans, a gente sabe que a rotação começará pela frente, certo? Para ficar ainda mais fácil, toda vez antes da gente começar, nós vamos fazer um dégagé em segunda posição de pés. Vou fazer de frente para você, só para você entender melhor, tá? Então, quando for começar o exercício, a gente vai abrir dégagé seconde. Então, eu começo e termino sempre do lado. Aí, assim fica fácil para você saber quando for en dehors, que é atrás, e quando for en dedans, que começa para frente. Combinado? Vamos lá para mais uma explicação muito importante para esse exercício. Agora nós vamos imaginar também uma pizza, que é redonda, certo? Só que a gente vai imaginar a metade de uma pizza. Então, uma parte é redonda, a outra ela é reta, certo? Então, aqui vai fazer esse contorno. É esse desenho que eu vou precisar fazer quando eu estiver em movimento com os meus pés. Então, é o desenho da metade de uma pizza, certo? E para a gente fazer esse desenho de pizza, aí sim
vem os movimentos aterre, en l'air e no fondue, combinado? Que são os movimentos que nós vamos treinar hoje. Então, ronde aterre são todos os movimentos onde a ponta do nosso pé está no chão. Terre lembra terra, então fica mais fácil para você lembrar e decorar que são movimentos pelo chão, certo? Então agora eu vou pedir para você esticar o seu pé ao lado e aí você vai só fazer a curvatura da pizza, certo? Só a borda, a terra. Então vai lá atrás, estica o máximo que você conseguir, lembrando dos dois joelhos e na frente. Esse movimento é a terre, certo? Então quando for en dehors, vai para trás. Quando for en dedans, vai para frente. Todo movimento feito aqui por fora, na borda, é sempre com a ponta dos pés, certo? Quando eu for fazer a metade da pizza, aí o meu pé tem que passar por inteiro. Então, o movimento, ele fica assim, eu comecei do lado, en dehors à terre, faz a metade da borda, chegou lá atrás, agora eu vou cortar a pizza na metade, então eu passo o meu pé inteiro no chão. Cuidado, deixar os joelhos frouxos, tem que deixar bem esticado, então eu não posso sentar no meu quadril. Passa o pé inteiro, corta a pizza, esticou o pé na frente, aí você abre, certo? Mais uma vez, foi atrás, corta a pizza, estica na frente, abre. E se for en dedans? Mesma coisa, vou pela frente, corta a pizza, essa metade sempre vai marcar a primeira posição. Estica atrás, abre. De novo, foi na frente, corta a pizza. Foi atrás, abre. Tudo bem até aqui? Certo? En l'air é toda a rotação onde o meu pé está no ar. L'air é ar, certo? Então é a mesma coisa, a borda eu faço no ar, certo? Já quando eu for cortar a pizza, o meu pé vai na metade no chão, certo? Deu para entender mais ou menos? E fondue é quando eu afundo, eu só vou fazer fondue na borda, certo? Quando eu for cortar a pizza, vai ser basicamente um plié. Então, começa o exercício, dégagé, fondue. Então, agora a pizza vai aumentar, eu vou esticar ela. Passa atrás, passa na frente, estica devant fondue. Para levar do lado, eu alongo. Vou fazer mais uma vez, só que en dedans. Fondue, vou pela frente, corto a pizza ao meio, estico atrás e abriu en dehors. Toda vez que for voltar no seconde, a gente alonga, tá? Então, hoje, a nossa aula de rond de jambe vai ser para trabalharmos esse movimento rotacional que nos ajuda na valsa, no pas de basque, que são exercícios onde nós usamos no centro da nossa sala, tá? Então, a gente vai começar em terceira posição. Agora eu vou passar a sequência para você, tá? Em terceira não, perdão. Vamos fazer na primeira posição, brabá. Vai começar a música e a gente vai preparar com dégagé segunda, certo? Aí agora a gente vai fazer a rotação en dehors, então vai atrás. 1, corta a pizza. 2, lembra que não pode deixar os joelhos dobrados. 3, abriu, 4. De novo. 5, 6, 7, 8. Mais um. 1, 2. Só que esse último, a gente vai tirar uma sustentação devant. Sobe 5, 6, cuidado com o joelho, hein? Ponta 7, termina a volta 8.
volta, 1, 2, 3, 4, de novo, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, perdão, a terra, 3, 4, sobe, 5, 6, daqui nós vamos fechar primeira, vai fazer fundir e aí nós vamos virar do outro lado para repetir o lado esquerdo com dégagé, seconde, andeori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais 1 e 1, 2, 3, 4 e sobe, 5, 6, ponta 7, abre 8, andedã e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, sobe 3, 4, fecha 5, funde 6, vira 7 e 8, certo? Então, somente em aterre. Essas sustentações mantém o tronco no lugar, não deixa o tronco se mexer. Lembra do que eu sempre falo para vocês, nós somos uma Barbie. Barbie não mexe o tronco, somente pernas e braços, combinado? Vou colocar a música para a gente tentar executar esse movimento. Preparou? 7 e 8, dégagé. 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, subiu, 3, 4, 5, escuta o seu corpo, vai no seu limite, 7, 8, volta, andedão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, sobe, 3, 4 e 5, 6, fechou, fundir, virou, dégagé e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, vai subir, 3, 4, 5, 6, ponta 7, 8, andedã e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, subiu, 3, 4, 5, 6, fechou, 7, funde, abriu, desceu. Isso, muito bem. Olha, uma dica importante, escuta o seu corpo, vai até o seu limite, tá? Se você não está conseguindo sustentar a perna muito alto, não tem problema. O importante é você respeitar até onde é a sua sustentação, tá? Para não acontecer de lesionar, combinado? Agora a gente vai usar os nossos braços e vamos fazer o mesmo exercício. Braço não tem nenhum segredo. Fez a preparação, ele vai ficar o exercício inteiro na segunda sustentação. Quando a gente tirar, vai ficar a posição de braço na segunda sustentação, só vai subir em quinta ou arabesque quando a gente sustentar a perna. Então, se eu sustentar a perna devant na frente, meu braço sobe em quinta.
Se eu subir a perna em sustentação derrière, ele vai na frente em arabesque. Combinado? Agora eu vou passar a cabeça também, porque é muito legal e importante nós unirmos cabeça, braços, mãos, perna, abdômen, tá bom? No mesmo exercício. Fez a preparação, cabeça sempre para frente. Quando for sustentar, a gente sobe o braço e aí a gente vai olhar a cabeça na diagonal, na sua diagonal, como se a sua bochecha ficasse próxima do seu braço, certo? Quando for derrière, sua cabeça vai deitar em um travesseiro, tá? Para frente. Então é como se a gente fosse se olhar na câmera. No derrière, para ficar mais fácil de entender, quando a sua mão está em segunda, a gente inclina a cabeça e está olhando para o dedão da nossa mão. Só que quando o braço está em sustentação, você imagina só a sua mão lá na frente. Fica mais fácil o entendimento, tá bom? Vamos tentar agora com o braço, então? Vou só tomar um golinho de água e a gente já coloca a música, tá? Vamos lá. Preparou? 6, 7, 8 e andeor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais um e 1, 2. Vai subir. 3, 4, 5, 6, ponta, 7, 8, andedão, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, subiu no 3, 4 e 5, 6, fechou no 7, fonde e dégagé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, subiu. 4, 5, 6, ponta, 7, 8, andedã e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, subiu. Fica 5, 6, 7, fechou? Fundir. Abriu? Isso! Muito bem, isso aí. Certo. Entendemos então a rotação andeor, andedã e principalmente conhecemos o ronde à terre, que é a rotação que a gente faz no chão. Agora nós vamos fazer a rotação en l'air. Então é uma distância pequena que o nosso pé fica do chão, não é grande, tá? Então agora é aquela mesma rotação que eu estava ensinando para vocês. A diferença é que para cortar pizza não dá para eu fazer com uma borda, né, que fica no ar. Aí eu vou ter que fazer a passagem completa lá no chão, tá bom? Vou colocar a música primeiro sem braço e depois a gente usa o nosso braço, tá? Vamos lá. 6, 7 e 8 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, vai subir. 4, 5, 6, ponta, 7, demi-ronde, andedã. 1, 2, 3, 4 e 1,
fechou, fundi, dégagé, e 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, vai subir, fica 5, 6, 7, 8, en dedans, e 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, e 1, 2, vai subir, 3, 4, 5, 6, fechou, 7, fundi, abriu e desceu. Isso! Muito bem, pessoal. Nós vamos fazer mais uma vez, só que com o braço. O braço é o mesmo que a gente usou na rotação ATR, tá bom? Vamos lá? Só o fio. Vou deixar ele aqui. Prepara. 6, 7 e 8. Andeor, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, subiu, 5, 6, ponta 7, 8, en dedans, e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, subiu, 3, 4 e 5, 6, fechou no 7, fundi, dégagé, e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e mais 1 e 1, 2, vai subir, 3, 4, 5, 6, ponta 7, 8, en dedans, e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, subiu, 3, 4, 5, 6, fechou, 7, fundi, abriu e desceu. Isso! Muito bem! Bom, aprendemos então a terre e enlaire. Agora a gente vai treinar o fondi, o rond de jambe em fondi. Lembrando sempre do limite do seu corpo, tá? Cuidado! Escute, seu corpo vai dizer se dá para você subir a perna mais, se dá para fazer menos. Na sustentação, agora no fondi, né, que a gente vai fazer, seu corpo vai dizer se dá para você descer mais ou menos, mas sempre no seu limite. O balé é assim, de grão em grão, escadinha por escadinha. Cada dia de aula a gente sobe um degrau, toda vez que a gente vai. Imagina que a gente tem um objetivo para alcançar, mas existe uma escadaria muito grande que fica lá em cima. Então, para a gente alcançar aquele objetivo de levantar a perna talvez numa elevação de 160 graus, né, de 180, até mesmo de ultrapassar essa sustentação, existe esse obstáculo que é essa escada. Então, cada dia a gente pisa em um degrau. Quando a gente não falta aula, quando a gente faz até o final, quando a gente não rouba exercício, entre aspas, que a gente deixa de fazer,
né? Então, se você tem um objetivo gigantesco, que isso serve também para a vida inteira, não desista, vamos até o final. E cada aula a gente sobe um degrau. E assim vai, sempre no nosso limite, até a gente conseguir chegar no nosso objetivo, tá bom? Bom, agora na rotação, em fundir, então nós vamos fazer a mesma sequência, tá? Só a diferença é que a gente tem uma flexão de joelhos. Então, o pé, ele vai fazer esse ronde. Fez o ronde. Opa! Vou segurar aqui. Fez o ronde. Passa em plié. Foi até a frente e alonga 2 vezes. Quando a gente for tirar a sustentação, a gente vai alongar na sustentação. Então, alonga e estica. Voltou no fondir, trouxe para o lado no alongé. Combinado? Então, vamos trabalhar bastante agora esse movimento de fondir. Vai queimar um pouquinho a musculatura da nossa perna, né? Acredito que hoje, talvez você ainda esteja um pouquinho dolorido, lembrando da aula de ontem, mas é muito importante esses exercícios que são a base para os demais, que são no centro, né, que a gente usa bastante. Combinado? Então vamos lá para o ronde em fundir. Começa em primeira e brabá. Prepara. 7 e fundir ao lado. 1, 2, 3, alonga 4, funde 5, 6, 7, alonga 8 e 1, 2, 3, subiu 4, 5, 6, funde 7, alonga 8, andeda e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, subiu, 4 e fica, 5, 6, funde 7, alonga, esquerda e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, subiu, 4, 5, 6, funde 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, subiu, 4, 5, 6, funde 7, alonga, funde, desceu, isso, muito bem, isso aí. Bom, vamos fazer mais uma vez com utilização agora dos nossos braços, tá? Prepara. 6, 7 e 8 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, andedã e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, funde e 1, 2, 3,
4 e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, subiu, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, subiu, 4, 5, 6, 7, 8, fonde, desceu, isso, muito bem, toma um golinho de água, que agora nós vamos juntar o que a gente fez e aprender uma nova rotação, tá? Esse é para encerrar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Bom, então nós vamos começar agora o último exercício, fazendo a última sustentação em rotação, certo? Então nós vamos usar o round ATR, que é no chão, Unler, que é no ar, e sustentação de no máximo 90 graus. Por que o máximo? Porque hoje o nosso limite é 90 graus. Pode ser 45 graus? Pode. Pode ser 60 graus? Pode. Não pode ser mais que 90. Apenas hoje, porque é a primeira vez que a gente vai executar esse exercício, tá bom? O que a gente precisa entender na sustentação? É a rotação da nossa perna. A nossa perna, ela também tem andedã e tem o andeor. Vou fazer de frente para você. Andedã, andeor. Faz esse movimento. Esse movimento você consegue fazer. Agora leva para o lado, faz a mesma coisa. E agora atrás. Quando a gente faz um round ou até mesmo um tandi, um GT e principalmente uma sustentação, nós usamos o round andeor, a sustentação e rotação andeor da nossa perna. Então, quando a gente for fazer nessa sustentação, lembra disso, para fora, do lado, para fora, então não deixa para dentro. Atrás, para fora. Então, se o quadril tiver muito caído, tá andedã. Mas se ele tiver muito em cima, aí desencaixou. Então, existe o limite, certo? E quando eu passo a passagem lá para trás, obviamente, meu quadril ele vai dar um encaixe e não o desencaixe. Então, vamos lá entender. Se eu já começo em andeor, no second ele tá andeor. Chegou no derrière, ele tá andeor. Certo? Então, esse daqui é o encaixe, tá? Isso daqui é o desencaixe, que não pode acontecer. Sabe futebol? No futebol, existe o cartão vermelho e o cartão amarelo. Eu não entendo muito de futebol, eu sei mais ou menos sobre o cartão. O cartão amarelo, o jogador ele leva quando ele comete alguma falta, algum erro. Mas tudo bem, cometeu um erro, é como se fosse uma carinha triste. Não pode cometer 3 carinha triste, amarelo, certo? O cartão vermelho é uma falta gravíssima, é um erro muito grave. Quando o jogador de futebol ele leva um cartão vermelho, ele está expulso do jogo, certo? Então é uma falta muito grave. No balé, quando nós fazemos uma rotação e desencaixamos muito nosso quadril, é um cartão vermelho, é um erro gravíssimo.
calma aí, mas nós vamos ser expulsos? Não, mas isso é só para você entender que é um erro muito grave. Então sempre é legal a gente manter o andeor e segurar o encaixe do quadril, tá bom? Então a sequência agora, para a gente encerrar, fica assim, fez dégagé, tarará. São 2 rondes, aterre, e agora a contagem é mais rápida, tá? Então é 1 e 2, 3 e 4, até unler, 5, 6, 7, e aí a gente vai subir, 8, do unler. Agora eu vou fazer a rotação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponta 7, lado 8, certo? Eu vou fazer a sustentação 45 graus. Terminou, repete andedã, repete o lado esquerdo e a gente encerrou esse exercício. Combinado? 2 aterres rápidos, 1 unler devagar. Sustentou, rotacionou e repete tudo em andedã. Combinado? Vamos lá? Prepara, 6, 7 e 8, andeor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponta 7, 8, andedã, 1, vamos fazer devagar, 2, 3, 4, de novo, 5, 6, 7, 8, unler e 1, 2, 3, 4, ronde, 5, 6, fechou, fondi, dégagé. Andeor devagar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unler e 1, 2, subiu, 3, 4, ronde, 5, 6, 7 e 8, andedão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unler e 1, 2, 3, 4, ronde, 5, 6, fechou, 7, funde, 8, abriu e desceu. Isso, muito bem. Perdão pelo fio e também pelo tempo. Eu falei que ia ser rápido, mas eu acho que devagar é mais fácil para a gente acompanhar, né? Então me perdoe. A gente vai fazer a última vez para encerrar a aula de hoje com os braços em segunda posição, tá bom? Quando for a sustentação de braços, aí nós vamos, quando for a sustentação de pernas, nós vamos usar o braço de tandi, que eu ensinei para vocês em uma aula, certo? Então, subi devant. Então, eu fiz o unler. Taranã, taranã. Subi a perna devant. Eu subo o meu braço junto. Fiz o ronde seconde. Trago do lado. Levo para o derrière. Trago na frente. Combinado? Vamos, então, tentar fazer com música e braços. Preparou? 7 e 8 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8, unler e 1, 2, 3, 4, ronde, 5, 6, 7, ponta 8, aterre, andedão, 1, 2, 3,
4 e 5, 6, 7, 8, Anleri, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, fecha, 7, fundi, virou do outro lado. E Andeor, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8, Anleri, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, ponta 7, lado 8, Andedã, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8, Anleri, 1, 2, 3, 4, ronde, 5, 6, fecha, 7, fundi, virou, abriu e desceu. Isso, muito bem. Só tomar um golinho de água. Bom, pessoal, hoje na nossa aula de balé, nós aprendemos um pouquinho mais sobre o rond de jambe e sobre as rotações de perna. Bom, como nós já falamos, nós temos duas rotações, Andeor e Andedã. Nós conseguimos fazer essa rotação de movimento em articulação e também aprendemos as formas de rotacionar a nossa perna. A terre, que é no chão, en que é no ar, no fondi, que é afundado, e em sustentações, que aí pode ser de acordo com o objetivo e também com a aula do professor, tá bom? Espero que tenha dado para você entender e conhecer um pouquinho mais sobre o exercício de rond de jambe, tá bom? Lembrando, sempre escutando o seu corpo para superar os seus desafios, evitando qualquer tipo de lesão, certo? Agora, nós vamos para o final da nossa aula, que é o momento da reverência. Vamos lá? Bom, pessoal, nossa aula está terminando, mas antes nós vamos agradecer a aula de hoje, que é o momento da reverência. Reverência é uma reverência, é um agradecimento pela aula, pelo professor, pela nossa plateia, pelos nossos pais, pelos nossos colegas de classe. Enfim, é um momento da gente dançar aquilo que a gente aprendeu em forma de agradecimento a todo mundo que esteve conosco nesse momento de dança especial, tá bom? Então, para encerrarmos a nossa aula de hoje, nós vamos fazer o exercício de reverência, que é uma dança livre, fazendo todos os passos e alguns daqueles que nós treinamos hoje como forma de agradecer, tá bom? Então, vamos lá? Preparem primeira posição e brabá. Preparou. Outro lado. E dégagé, a terre Andeor, e 3, 4, faz uma valsa, 5 e 6, 7 e 8, esquerda, dégagé, ronde a terre, 3 e 4, valsa, 5 e 6, 7 e 8, Anleri, 1, 2, 3 e 4, e 5, 6, 7 e 8, e sustenta, retiré, na frente, 3 e 4, esquerda, 5, e 6 e 7, chassé en avant, agradece. Isso! Muito
Muito bem, pessoal! A curiosidade de hoje, na verdade, é uma dica muito importante. Cuide de você, escute o seu próprio corpo. Quando dizemos cuide do seu corpo, estamos falando para você ser cuidadoso e respeitar o seu corpo. Ir além de seus limites na procura por querer chegar mais rápido no topo ou querer pular etapas pode causar sérios danos. Portanto, nada de querer ser mais fantásticos da maneira mais rápida possível. Os atalhos atropelam o tempo de aprendizado necessário ao corpo. A consequência? Lesões. Claro, elas começam pequenas e geralmente são desconsideradas. Por isso, escute o seu corpo. Existe algo melhor do que o seu próprio corpo para lhe mostrar que existe algum problema? Óbvio! Que não. Tá. Quer que eu volte? Óbvio que não. Eu me perdi, tá? Vai. Óbvio que não. Ou seja, os limites do corpo jamais devem ser ignorados, ok? O importante é manter-se saudável para poder dançar por muitos anos. E essa é uma dica de ouro, hein? Amanhã tem mais dança aqui no Vem Dançar. Esperamos por vocês! Vem dançar, vem dançar.